Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Estão alegres? Amém? Vocês creem que Jesus vai falar poderosamente nesta noite conosco? Então. Me perdi aqui, mas está tudo bem. Então, irmãos, como o pastor já bem colocou, nós estamos nessa série aí o tema As 7 Igrejas da Ásia, aonde nós já estivemos aqui na semana retrasada, né, a Maraísa que nos trouxe a palavra sobre a igreja de Laodiceia, que nos ensina a não ser mornos, né? Tem gente morna aí? Que benção, hein? Tem gente quente aí? Oh, glória! Então, e na semana passada nós tivemos também a diaconisa Meire, que trouxe a igreja de Éfeso, que nos ensina a nos arrepender, né? Lembrar de onde nós caímos, voltar ao primeiro amor. E tenho certeza que nesta noite não vai ser diferente. Eu vou estar ministrando sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que tem muito nos ensinar. Nós temos muito que aprender. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 8, é do 8 ao 11 que nós vamos estar ministrando, pedindo a Deus que nos oriente, que esteja no comando de tudo, que tudo aqui venha ser para a honra, para a glória e louvor do santo nome do Senhor. Pai, eu quero te pedir nesta hora que o Senhor venha me diminuir, para que o Senhor cresça, e que tudo aqui, ó Deus, venha ser para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. Assim como o pastor Jefferson já orou e já colocou tudo, entregou tudo em tuas mãos, eu também quero reafirmar que de mim eu não posso oferecer nada para a tua igreja, nada para o teu povo, mas que teu Espírito Santo, que habita em mim, usando-me nesta noite, posso trazer algo muito especial da tua parte para a tua igreja. Que assim seja, assim aconteça, para a honra e para a glória e louvor do santo nome do Senhor. A carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Mensagem à igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna, que hoje se chama Izmir, uma cidade do sudeste da Turquia, sitiada na região do Egeu, junto ao mar Adriático, a uns 65 quilômetros ao norte de Éfeso. É possível que esta igreja de Esmirna tenha sido fundada durante os 2
anos e meio que Paulo passou em Éfeso. Podemos ver isso em Atos 19, né? Depois, se quiserem ver, pode ver, do versículo 8 ao 10. Essa igreja de Esmirna, assim como a de Filadélfia, em Apocalipse 3, do 7 ao 13, não receberam nenhuma repreensão da parte do Senhor. Por isso que eu comecei falando que nós temos muita coisa para aprender com esta igreja. Essa igreja era uma igreja de uma cidade muito rica. Ela tinha posses de grandes comércios, mas que em algum momento ela passou por dificuldades. E a pergunta é: quem aqui que nunca passou por dificuldade, ou que talvez não tenha, ou está passando por dificuldade? Mas eu quero trazer para vocês aqui aquilo que Deus colocou no meu coração, que em tudo temos que ser fiel, em tudo temos que agradecer, em tudo temos que louvar o nome do Senhor, porque há uma promessa da parte do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E essa igreja de Esmirna, ela entendeu muito bem isso. Versículo 8, ela diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Esmirna é uma cidade grande, de grande comércio e riqueza. Primeiro e último, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. A assinatura contendo mais de um dos gloriosos títulos de nosso Senhor Jesus. Ele é o primeiro, pois por ele todas as coisas foram feitas. Ele é o último, pois todas as coisas foram feitas para ele, e ele será o juiz de todos. Essa igreja, ela entendeu muito bem o que quer dizer o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o início, o fim de todas as coisas. E aí ela sobreviveu, ela resistiu ao que veio acontecer com ela, e nós vamos ver no decorrer do texto. No versículo 8 ainda, morreu, está morto e reviveu. Ele morreu pelos nossos pecados, agora ele está vivo, pois reviveu para a nossa justificação, e ele vive para sempre para fazer intercessão por nós. Irmãos, não tem nada melhor do que nós termos a certeza que há alguém, há um ser supremo que zela por nós, que cuida de nós, que intercede por nós, que nos protege nos momentos mais difíceis. Quem aqui nunca passou por isso? Ou quem talvez, pode estar passando por isso? Mas eu quero te dar uma notícia boa nesta noite, que há alguém que se preocupa por você, assim como se preocupou por esta igreja de Esmirna. Deus, ele é soberano, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e ele nos conhece muito bem. Podemos ver isso em Apocalipse capítulo 1, no versículo 8, não precisa abrir. Se você quiser tomar nota, você pode estar anotando. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se nós temos que ter, e temos que ter mesmo, uma certeza no nosso coração, é que Deus está no controle de tudo, está no comando de tudo. Diante de tudo que nós temos vivido, de tudo que nós temos passado, o Senhor não tem nos abandonado, o Senhor não tem nos deixado de qualquer maneira diante dessa situação toda.
Esta semana mesmo eu estava conversando, nós fomos fazer uma visita, num lugar, e lá a menina estava relatando sobre um jovem que morreu ali em Niterói, um jovem daqui de Itaboraí. Nós estamos vivendo momentos difíceis que o diabo ele não está brincando de ser diabo. Qualquer oportunidade que você dá para ele, ele quer ceifar a tua vida. E aqui vai um conselho: se apegue com o Todo-Poderoso, se apegue com aquele que está no controle de tudo, daquele que nos guarda, que nos protege. Nós precisamos ter intimidade com esse Deus, e eu aprendo isso com a igreja de Esmirna, porque eles eram uma cidade de grande comércio e de riqueza, mas passou por situações. Teve situações que abalaram essa cidade, mas uma coisa que eles não perderam foi a fé. Eles permaneceram firmes. Talvez você esteja passando por uma situação, talvez você esteja sendo perseguido, talvez você está com algum problema em alguma área da tua vida, mas eu quero te dizer que tem solução. E aquele que pode solucionar tudo isso na minha vida, na sua vida, na nossa vida, e ele está aqui nesta noite de braços abertos para atender o teu pedido. Apenas esteja ligado, prestando atenção naquilo que ele nos ensina e naquilo que ele está nos dizendo nesta noite. João, eu estava em casa lendo essa mensagem, eu estava pensando, cara, que intimidade que João tinha com Jesus. E nós precisamos ter isso, ouvir da própria boca do Senhor, ter essa intimidade. A intimidade de João era tanto que nós vamos ver mais à frente, agora no capítulo 1, no versículo 17 de Apocalipse, ele diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Fala para mim, não seria maravilhoso se você tivesse essa intimidade, o Senhor agora colocando a mão dele sobre o teu ombro e dizendo: não se preocupa com essa situação que você está passando, não tenha medo, porque eu estou no controle de tudo. Eu sou contigo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Meu irmão, você está perdendo um momento de glorificar o nome do Senhor, porque eu sei que Deus tem coisas grandes para realizar ainda nesta noite nas nossas vidas. E isso não foi diferente com a igreja de Esmirna. E João tem essa revelação, e João tem essa intimidade com Deus, com Jesus, e Jesus fala para ele, explica para ele o que acontece nessa igreja de Esmirna. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Rico de quê? De que maneira? Agora, não é maravilhoso você ser reconhecido pelo Senhor? Isso é um privilégio para nós que somos separados, que somos escolhidos. Aonde que nós temos vivido e temos vendo tantas coisas que estão acontecendo. Olha que maravilha se Deus falasse para mim e falasse para você agora: eu conheço você, eu sei o que você está passando. Não temas, não temas, não tenha medo. É isso que ele falou para a igreja de Esmirna. E é interessante que nós não podemos relaxar, porque o inimigo ele não relaxa de nos provocar, de nos perseguir, de nos maltratar. Por isso precisamos estar felizes. E me perdoe que eu pulei para o versículo 9, mas ainda tem outro versículo para ler para vocês, que está no versículo 18. E diante disso que Deus fala com João, quando João falando: quando eu vi, caí aos seus pés como morto.
Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E aí no versículo 18 ele diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades, ou do inferno. Então, é esse Deus que está aqui nesta noite, é esse Jesus que se preocupa, que intercede, que nos guarda, que nos protege, que nos dá livramento sem nós estarmos enxergando. Quantos livramentos que nós já tivemos nesta noite, nesse dia, até chegar aqui. E como que não agora adorar e agradecer e dizer que somos gratos por tudo o que Ele tem feito na nossa vida, para estarmos aqui sentados e podendo ainda ouvir a palavra dEle, que nos alimenta e que nos fortalece. E aí ele diz: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Mas nós somos ricos. Amém? Somos ricos diante desse Deus maravilhoso. Por quê? Pobres neste mundo, mas ricos diante de Deus. Os cristãos de Esmirna eram ricos diante de Deus. Podemos ver em Apocalipse 3:17, que está escrito assim: você diz, estou rico, adquiri de riquezas e não preciso de nada. Não reconheço, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O que ele está dizendo? Há pessoas que precisam entender que o fato só de estarmos dentro da casa do Senhor não significa que nós estamos fazendo a vontade dEle. Precisamos ter discernimento. Por isso que ele vai dizer mais um pouco à frente, no versículo 10, no mesmo versículo 9, ele diz: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Eu tinha que ler isso aqui, E podemos ver isso aqui, onde que eu acabei de ler, em Apocalipse capítulo 3, no versículo 17. E podemos ver isso também em Tiago, capítulo 2, no versículo 5. Deus é bom que eu abri certinho, hein? Ô glória. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Então há uma promessa para mim e para você. Há uma promessa para nós de um reino vindouro. Por que às vezes estamos tão apegados às coisas terrenas, às coisas deste mundo, ao qual a Bíblia nos ensina e nos mostra que nós não somos cidadãos daqui, somos cidadãos do céu, mas que tudo na vida há um processo. E assim como na nossa vida a igreja de Esmirna, ela também teve um processo, ela teve que passar por algo, e ela passou por sofrimento, por perseguição, pela pobreza, mas ela não redou o pé, ela não negou Jesus, e nós não podemos negar. Aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Aqui a palavra judeu quer dizer pessoas que fazem parte
do povo de Deus. De fato, essas pessoas pertenciam a Satanás. Isso é um alerta para nós no dia de hoje. Eu estava num lugar e uma pessoa estava falando de outra, e eu não gosto muito de ficar conversando sobre vida de ninguém, porque a Bíblia diz que todos vão ser julgados. O dia mau, ele vem para todos. O que nós plantarmos é o que nós vamos colher. A nossa vida, ela é como a fatura do cartão de crédito. Uma hora a conta chega. E dentro dessa mensagem a qual eu estou trazendo nesta noite, nós vamos ver muito isso. Pessoas que se diziam igual Denorex, que é, mas não é. Parece, mas não é. Pessoas que precisam reconhecer e entender a sua identidade verdadeira, porque Deus, Ele está em todo lugar, e Ele nos conhece, e Ele sabe de tudo que fazemos. Então nós não podemos nos comportar como essas pessoas que diziam que eram judeus, mas que não eram. Que estavam dentro da igreja dizendo que era cristão, que servia a Deus, mas não servia. Não estavam fazendo aquilo que Cristo nos ensina a fazer. E para que não fique só nas minhas palavras, podemos ver isso em João 8, no versículo 44, que ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus falando aos filhos do diabo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu sei que o culto está sendo gravado, a gente tem que se policiar nas palavras, porque a gente não está aqui para poder alfinetar ninguém e nem para dizer que somos melhores do que ninguém. Mas quando nós lemos esse versículo, quando nós lemos essa palavra, eu vejo um alerta para mim, para você, para nós nos dias de hoje. Nós precisamos estar muito atentos, porque muitos dizem que são, mas não são. Muitos dizem que estão servindo a Deus, mas a própria palavra está dizendo que não. Mas Deus, Jesus conhecia a igreja de Esmirna, e nós precisamos ter esse cuidado para que o Senhor Jesus nos reconheça também como servos, como filhos, para que nós não viemos nos deixar se levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra. Por quê? Porque no final nós vamos prestar conta, e nós vamos ver isso nesta palavra. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 9, ele diz: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos.
farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Esta noite o Senhor colocou uma palavra para nós fazermos reflexão de verdadeiramente como que nós estamos. Precisamos nos corrigir, precisamos estar de cabeça erguida, precisamos entender que servir a Cristo é muito mais do que nós pensamos, é muito mais do que nós estamos fazendo, porque vai chegar o dia aonde que vamos ter que prestar conta. Não tenha medo. Ele dizendo para nós, não tenha medo disso. Não tenha medo de Satanás. Se você tem compromisso comigo, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Quem aqui nunca sofreu? Pergunto novamente. Eu, hoje, como já falei ontem, e alguns aqui já sabem, eu estou muito feliz. Eu recebi uma grande vitória esta semana, aonde que eu tinha todo motivo para estar murmurando, reclamando, porque muitas das vezes a gente faz coisa e não vê as coisas acontecendo com a gente, mas Deus nos surpreende. Deixa eu te falar, se a tua bênção ainda não chegou, se a tua vitória não chegou, não desista, permaneça, persista, porque a tua bênção vai chegar, assim como a minha também chegou, e chegou 5 horas da manhã. Nós precisamos entender que Deus sabe do que nós precisamos. E Ele diz, não tenha medo dessas coisas. Não tenha medo do que está acontecendo neste mundo. Não precisa se amedrontar, porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Tudo está no meu controle, tudo está na palma das minhas mãos. O diabo, e aí ele diz, o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A paz está quente. Algum dia, Jesus falou para nós que seria fácil. Vocês já viram isso escrito na Bíblia? O que está escrito na Bíblia é: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa vitória, ela já é certa, mas nós estamos como se estivesse se preparando para uma corrida, aonde nós vamos receber um prêmio, mas só vai receber esse prêmio aqueles que chegarem lá. Aqueles que chegarem lá. A minha oração é que todos cheguem, porque o plano do Senhor para a minha vida e para a tua vida é um plano de salvação. Por isso ele diz, quando vier essa situação, quando acontecer isso, quando vocês se sentirem perseguidos, quando o diabo provar, quando o diabo começar a perseguir vocês, fique tranquilo, creia somente em mim, não tenha medo. Esta não é só uma palavra de mandamento, mas de eficácia, não somente proibindo o temor escravizante, mas subjugando e fornecendo força
e coragem à alma. Toda vez que você ouvir, não tenha medo, toma posse desta palavra, que esta palavra ela entra no teu coração e você tenha certeza que o Alfa e o Ômega, ele está no controle de tudo. Seja o que for que você esteja passando, seja o que for que você possa estar sofrendo, não se permita que palavra de medo entra no teu coração. Pelo contrário, ele diz: não tenha medo. Não tenha, eu vou repetir, não tenha medo, porque tem pessoas que estão passando por situações, o Senhor está dizendo: não tenha medo, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o começo e eu sou o fim das coisas, tudo está no meu comando. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque senão nós vamos ficar vendo toda vez na televisão pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, sabe por causa de quê? Porque o medo domina. E se você for dominada pelo medo, você faz coisas que você duvida. Qualquer um que esteja do teu lado duvida. Então, não tenha medo. A igreja de Esmirna, ela passou por esse processo. Você sabe o que agora você ser rico, você ter grandes comércios e daqui a pouco você não ter mais, você está sofrendo perseguição. E aí, meu irmão, que nessa hora que você sabe verdadeiramente quem é cristão. Cristão, quando tudo está bom, tudo está fácil, está tudo direitinho, é mole, é fácil. Mas é na falta que a gente vê verdadeiramente quem são os cristãos. E nós precisamos entender que tudo na vida é um processo, que Deus ele está no comando de tudo, Ele jamais vai nos abandonar, porque Ele é fiel, Ele se entregou por nós, Ele quer ver a nossa fidelidade para com Ele. E isso nós vamos ver na igreja de Esmirna. Por quê? Porque Ele nos dá coragem, porque Ele nos dá força. Se você hoje está numa situação que está se sentindo fraca, eu quero te dizer que você hoje vai sair daqui com força e com coragem, para poder superar essas coisas que pode estar aí te perturbando. Amém? Versículo 10, doutrina do cristão. O fruto do Espírito é a fé. Fé. Essa igreja teve isso. Essa igreja, ela entendeu. Ela, diante dessa situação toda, dessa perseguição, ela não negou, ela não fugiu. Ela se manteve ali. Porque o verdadeiro cristão sabe que o deserto não é lugar de morada, é só lugar de passagem. O deserto que muitas das vezes a gente está passando na vida é para podermos aprender. Não é para você ficar aí morando não, porque Deus não quer você no deserto não. Ele tem uma mesa farta para mim, para você, para nós. Isso daí é só um lugar de passagem. Todo crente deve ser fiel a Deus até a morte e saber que será recompensado por essa fidelidade. Quando nós somos fiel a Deus, há uma recompensa para mim, para você e para nós. A fé é um fruto do Espírito Santo em nós. É uma palavra pequenininha, mas que nós não podemos deixar de lado, que nós temos que nos apegar, que nós temos que estar firme. O ministério de louvor já pode subir, em nome de Jesus. E aí ele diz que a fé é um fruto do Espírito Santo em nós. Hebreus capítulo 11 versículo 1. Ora, a fé
é a certeza de coisas que se não esperam, que se esperam, e a convicção de fatos que não vêm. Nós precisamos ter fé, precisamos exercitar a nossa fé. Aí ele diz 10 dias, isto é, o que eu falei para vocês, o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Esses 10 dias que ele relata aqui, ele diz, é só um curto espaço de tempo. Está passando por alguma coisa? Fica tranquilo, porque isso já tem o dia marcado, já está determinado para acabar e para cessar na tua vida. Amém? E aí ele diz, prêmio da vitória. Que prêmio é esse que eu, você, que nós vamos ter? Que prêmio é esse que Deus tem para nós? Ao pé da letra, o texto original traz a coroa, isto é, o prêmio de vitória numa corrida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Todo mundo aqui assiste televisão, eu creio, vê corrida. Você já viu como que eles se preparam? É fácil para ser o primeiro na corrida? É fácil? Vocês estão aqui, irmãos? É fácil? É simplesmente entrar lá e correr? Você não se esforça, você não treina, aí você vai entrar na corrida e vai vencer aqueles que estão lá treinando, acordando de madrugada. É isso que Jesus está dizendo. Não vai ser fácil, mas há uma promessa para aqueles que estão buscando, que querem ganhar, que querem vencer. Para esses vencedores vai ter a coroa da vida, que é a nossa salvação. E aí ele diz em Tiago 1, no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olha aí, irmão, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu amo isso. Em tudo nós vamos ver o amor. Persevere, busque, lute, porque com certeza a tua vitória vai chegar. Assim como a minha bênção chegou, assim como o meu milagre chegou, eu tenho certeza que a tua bênção, a tua vitória vai chegar. Aos que conseguiram a vitória, no versículo 11, aqueles que conseguiram a vitória, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha o que ele diz, e que eu falei antes, que vai haver uma separação. Em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8, ele diz, aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, a morte eterna, na qual a pessoa fica separada de Deus para sempre. Irmãos, não é fácil, precisamos lutar pela nossa vitória, precisamos nos colocar na posição, precisamos ser fiel a Deus, porque um dia a fatura vai chegar. A fatura vai chegar. E aí, como que nós vamos estar? Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, ele diz: aqueles cujos os nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo.
A minha oração é que os nossos nomes venham estar neste livro da vida. Que por mais que muitas pessoas hoje não pregam, não falam, mas o inferno existe. O inferno existe. E o bom disso tudo é que Deus, Ele é maravilhoso e nos dá a oportunidade de olharmos para dentro de nós e ver como que nós estamos diante dele, antes que a fatura chegue. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Para terminar, irmãos, precisamos ser como os cristãos da igreja de Esmirna, que perderam tudo, mas não perderam a fé. Se manteram fiel a Deus até o fim. Não importa o que possa a circunstância que estamos passando, nós temos que ser fiel. Temos que nos apegar com Cristo. Não podemos nos arredar. Não podemos nos acomodar, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, e ele está doido para tragar a nossa vida. Entendam, eu não falo isso para amedrontar ninguém, eu falo isso porque Deus coloca no meu coração. Porque quantas pessoas que nós estamos perdendo neste exato momento, quantas pessoas que você queria que estivesse aqui dentro, ou que estivesse ainda do teu lado, mas infelizmente já tiveram a tua vida ceifada. Quantos que neste exato momento se encontram dentro de um leito de hospital. Quantos que em outro momento estavam felizes, estavam bem, e hoje se encontram debaixo de uma marquise. Quantas decepções, quantas amarguras. E não é tempo de baixarmos a nossa cabeça, não. É tempo de olharmos para o céu. O salmista Davi, ele chega também a essa conclusão no Salmo 121. Porque quando ele precisava de algo, ele tinha um amigo que o ajudava, que fazia. Mas quando esse amigo morreu, ele não tinha mais ninguém. E é nessa hora que nós começamos a dar valor a este Cristo Jesus, que está de braços abertos, esperando só nós nos posicionarmos e dar um passo a Ele, para que sejamos livres de tudo isso que o mundo quer nos imputar. Para encerrar, essa igreja de Esmirna, eles não tiveram nenhuma queixa sobre essa igreja. Eles não tiveram nenhuma correção. E eles não tiveram nenhum julgamento. Mas receberam elogios. E é isso que eu oro do fundo do meu coração para todos que estão aqui na igreja, e aqueles que estão nos assistindo, que nós possamos receber elogios. Eles receberam os elogios por suportarem o sofrimento e a pobreza, e que vão com certeza
receber a promessa. Deixa eu falar para você, o plano de Deus para a nossa vida é a salvação. Não se apegue às coisas deste mundo. Tudo isso aqui vai passar. Pensa em ser fiel a Cristo Jesus, porque Ele sim tem o verdadeiro prêmio para entregar nas nossas mãos. Prêmio esse que Ele já venceu lá naquela cruz do Calvário, quando se entregou por mim, por você e por nós. E eles receberam, com certeza vão receber a promessa, que é a coroa da vida, que é a salvação. Amanda, coloca para mim, só fazendo favor, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Pode tocar que eu já vou parar. Eu quero encerrar esta mensagem com este versículo, que às vezes nós se preocupamos com tanta coisa, mas com aquilo que devemos nos preocupar mesmo, passa despercebido. E em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Deixa eu te falar, é a verdade que vai nos levar para o céu, mas lembra que tem o pai da mentira e que está no nosso meio e que nós precisamos vigiar. Precisamos ser justos, precisamos ser verdadeiros para poder alcançarmos essa coroa da vida.